Boa tarde, estamos aqui mais um domingo cultuando ao nosso Deus nessa celebração da IB Metrô, o terceiro domingo do Advento e também o último domingo que nós temos aqui da IB Metrô celebrando nesse ano de 2020, é verdade. Pergunto a você aí, qual é a sua expectativa para esse Natal? Como é que vai ser? Você vai estar com a sua família, com seus entes queridos? Coloque aqui no chat como é que você está se sentindo nesse momento, quais são os seus agradecimentos, os seus pedidos de oração. É sempre muito bom para a gente termos esse momento aqui, né, de interação, de ver quem está aí junto com a gente. Então, não deixem também de compartilhar o link da nossa celebração para uma pessoa que está precisando ouvir, seja um familiar, seja um amigo, uma pessoa que precise ouvir uma mensagem, cantar uma boa canção. Aqui na IB Metrô a gente preza muito pelo ensino, pelo acolhimento. Então, esteja com a gente agora, esse momento agora de invocação, fechando os seus olhos. Né? Senhor amado, obrigada por mais um domingo que o Senhor nos permite poder levantar as nossas mãos e adorar a Ti, que o Senhor possa receber nesse momento os nossos louvores, canções que vão sair dos nossos lábios, Pai. Nos rendemos a Ti com o coração contrito, em arrependimento. Queremos que o Senhor nos lave e nos purifique de tudo, de todos os pecados que nós cometemos nesses últimos dias. Que o Senhor nos lave, Pai, e aceita a nossa adoração como uma oferta agradável. Em nome de Jesus, amém. E vamos juntos cantar, né, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que é o nosso Salvador, Rei dos Reis, que veio para redimir todas as coisas, amém? Com palmas. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei, ó vós nações, só contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz, ó terra, mar e céus, cantai, nasceu o Rei Jesus. Ele nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Aleluia. Cantai, eu vou cantar, te adorarei com meu viver. Cantai, eu vou cantar com minha vida, eu te louvarei. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, todos os povos obedecerão.
vou cantar com minha vida, eu te louvarei. Que música linda, né? Essa versão, cantando aqui o amor do nosso Cristo. E continuando aqui sobre o Rei dos Reis, que nós vamos também... É uma música tão bonita, inclusive, eu estava aqui pensando... Essa música ela vai contando, ela começa falando da nossa condição atual de perdição e de trevas, e de repente essa música vai construindo a obra salvífica de Cristo. Então, enquanto você estiver cantando, vá prestando atenção na construção, até a gente pensar como é que vai ser tudo quando Jesus voltar pela segunda vez, amém? Então vamos juntos. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a luz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve ao Pai. Oh, louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, Amém. pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos se E os levantam. mortos levantaram, os anjos A se impressionar, mas as almas aos que creram, ó Pai, de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca, nunca se apagará. em seu nome Liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo me ressuscitou. Louvemos ao Pai, oh glória, louve a Deus Pai, a Jesus.
todo sempre. O nosso Deus reinará na cidade de Deus, seu santo monte. Oh, aleluia, Senhor. Tão bom exaltar o teu nome, Senhor. Levante as suas mãos, diga palavras de louvor ao teu Pai que está no céu. Porque todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o é pra sempre o seu nome, Pai. Eterno, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve, louve o nome do só louve. Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Tudo passa, Que céus e terra mas o teu nome é eterno. passarão, Mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará Todo ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Queremos o teu nome engrandecer. Feche os seus olhos. E Vamos agradecer. agradecer-te por tua obra. Obrigada, em Senhor. nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos, Senhor, queremos o teu nome conhecer a cada
agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus, aleluia, Senhor, aleluia. Obrigada, Senhor. Grande és tu, Rei dos Reis, o nosso Deus. Amém? E agora vamos para o momento IBmetrozinho. Meninada, já prepara aí a Bíblia, o gogó, último capítulo. Então vamos que vamos. Tia Lola, você parou na história quando o verdadeiro rei ia nascer. Vamos continuar? Então, Kika, o grande momento, apesar de ser grande momento, mesmo assim, foi bem simples. Jesus nasceu num abrigo de animais, num estábulo, num ambiente muito simples, longe dos olhos dos poderosos, dos reis, das pessoas importantes. Apenas poucos pastores que estavam no campo puderam ver quando um coral de anjos veio e começou a anunciar o nascimento de Jesus. Eram guardiões da luz, anjos anunciando para aqueles pastores que o grande rei havia nascido. E sabe, haviam também uns estudiosos da palavra de Deus, os sábios. Eles também estavam aguardando um momento onde uma estrela iria brilhar e conduzi-los até o local onde o Rei da Luz, o nosso Jesus, havia nascido. Agora vem a parte chata. Vocês se lembram que eu disse que o mundo tinha o rei das trevas, o rei da escuridão? Bem, todo rei tem seu exército. Então, haviam soldados das trevas, soldados da escuridão. Ah, é? E naquela época havia um rei, o rei do império daquela região, chamado Herodes. Ele era um homem muito mau. E quando ele escutou essa história do nascimento do rei, ele ficou com medo que o trono dele seria tomado. E ele veio com um plano. O plano dele era, ele não sabia onde o rei estava, o bebezinho estava. Então, ele mandou matar todas as crianças. Ah, não, tia Lola. Crianças inocentes. Não. Sério? Tô ficando com medo. Ai, Essa para, história de Kika. terror. Para, Kika. Tia, ele encontrou? Não encontrou, porque o plano de Deus era muito lindo. Deus conseguiu salvar. E o plano foi poupar Jesus, guardar Jesus. Ufa!
Aí todo mundo pôde visitar Jesus, né? Finalmente. Não, Kika, o plano nunca foi esse. Lembra que eu disse que aos poucos eles viriam? Então, só alguns viram que ele era Jesus. Poucos olhos conseguiram perceber que aqueles era Jesus. Muitos continuaram na escuridão, sem ver que Jesus era a luz. Ah, então é isso. Jesus é a luz. Isso, Até rimou. é isso mesmo, Kika. Ai, ai, a luz estava ali na cara deles, pertinho, pertinho. E eles não viram. Isso mesmo. E aí que está a beleza dessa história. Não foi todo mundo que viu que Jesus era o rei. Aos poucos, algumas pessoas começaram a observar. Olhos começaram a enxergar. E essas pessoas eram pessoas simples e pessoas que eram deixadas de lado pela sociedade. Eram simples, os pescadores, eram doentes, deficientes, eram corruptos, muito mal vistos pela sociedade. Só que quando eles encontraram Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, eles começaram a refletir a luz de Jesus através da vida deles. Eles se transformaram em mensageiros da luz, do exército de Jesus. Ai, tia Lola, eu queria entrar para esse exército. Eu até tenho um cantil. Será que eu posso usar ele? Kika, nós já fazemos parte do exército de Jesus. A partir do momento que nós temos Jesus no nosso coração, nós refletimos a luz deles. Nós somos soldados da luz. E é por isso que nós temos que fazer um ótimo trabalho, porque nós precisamos alcançar milhões e milhões de pessoas. Milhões de exército. pessoas? Milhões Uau. de pessoas. Olha, A luz voltou. a luz voltou. Que alegria! É a luz de Jesus. E nós precisamos continuar refletindo a luz de Jesus. Deixar a luz de Jesus brilhar até o dia que Jesus voltará para nos levar para o céu, para a presença dele, onde nós vamos morar na luz eternamente. Vai ser aquilo lindo, vai brilhar muito mais que o sol. Vai ser tanta luz o reino de Jesus, o céu. Assim, tipo, vai ser luz 24 horas por dia? Isso, Lola! Então, como é que a gente vai dormir, já que não vai ter mais noite? Ah, crianças, eu acho que no céu ninguém vai se preocupar em dormir. Vamos estar na presença de Jesus, de Deus. Vai ser maravilhoso. E que tal a gente fechar com pipocas? Oba! Ei. Eu acho que é ótimo! Vamos comemorar o Natal, a história da verdadeira luz com pipoca. Eba! Toda a equipe da IB Metrozinho por esse momento especial. Aliás, é momento de muito agradecimento, né, Andressa? Com certeza. Agradecer ao Cadinho, ao Célio, à Leda, que estão aqui com a gente todas as semanas. Essa banda maravilhosa que está com a gente Dream aqui Team, sempre. É o Dream né? Team. Renatinho, Adilton, Ari, só Deus para recompensar vocês. João, obrigado João. mais uma vez, sempre. O pessoal tava com saudade de você, viu, João? O pessoal não me aguenta ver mais. Fica com saudade de você. E nesse momento tão especial, eu quero convidar você, nesse momento de oferta, nesse momento de... Nós vamos fazer oferta e intercessão juntos hoje. Nós vamos cantar e depois orar. Eu queria que você pensasse aí, fizesse um apanhado para o ano que vai entrar. O que você espera de Deus, vamos dizer, em Deus,
daquilo que você quer para a sua vida, você quer crescer espiritualmente, para o reino, servir mais, abençoar mais, fazer diferença na vida de mais pessoas. Vamos fazer um apanhado desse ano de 2020, que com tantos desafios, a gente tem visto o amor de Deus todos os dias, todos os dias. Esse hino é uma canção do Joel Houston, querido Joel Houston da Hillsong, mas é um hino. Aliás, as canções hoje têm todos os estilos de hino, né? E essa diz, resgata aquele hino antigo que diz: canta minha alma, que grande amor, canta minha alma, canta ao grande eu sou, que a nossa alma cante ao Senhor. Se você tiver que se ajoelhar na sua casa e chorar e se entregar, peça ao Senhor que quebrante o seu coração nessa tarde. E termine esse ano aqui para nós na IBMetrô, terminando hoje, dia 20 de dezembro, entregando ao Senhor o seu ano, entregando 2021 da sua família. A gente não sabe o que vai ser, tantos sonhos, tantos planos, nós temos sonhos e planos. Tem uma canção da Hillsong muito antiga que diz: eu tenho sonhos grandes demais. Lembra dessa, João? O meu Deus os torna reais. Os sonhos nós temos, quem faz acontecer é Deus. Enquanto a gente ora, enquanto a gente canta, você pode ofertar. Mas eu queria fazer essa intercessão diferente. Entregue ao Senhor a sua vida. Vamos celebrar isso juntos, esse amor. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Ele sofreu por nós. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Ele é ungido de Deus. Jesus Messias, o justo se entregou. Mas a cruz não era o fim. Não foi o fim. Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, amor tão grande, que amor tão grande, imenso, imenso amor, que grande amor.
seja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Aleluia! Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande é o amor de Cristo, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Grande amor. Que grande amor, Senhor, nós te agradecemos. Nesse último domingo de celebração aqui da IBMetrô de 2020, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós colocamos quem nós somos nas tuas mãos, nós colocamos os nossos sonhos nas tuas mãos. Que os teus sonhos se tornem reais nas nossas vidas. Sonhos de começar uma nova família em 2021. Sonhos de ampliar a família em 2021. Sonhos de uma nova carreira, de novos encontros, de novas experiências, de novos ministérios. Pai, que o Senhor direcione todos os dias da nossa vida. Nós te entregamos tudo que nós temos está nas tuas mãos. Hoje nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para entregar. Nós entregamos a nossa vida em teu altar, nós entregamos os nossos sonhos em teu altar, nós entregamos os nossos recursos em teu altar, nós entregamos os nossos talentos no teu altar, nós entregamos tudo que nós somos no teu altar. Como a Andressa orou no início, que o Senhor aceite isso como uma oferta suave e agradável, que sobe às tuas narinas como um cheiro bom. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita a oferta da nossa vida, que a nossa alma cante a Ti todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, que o nosso coração se alegre em Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão, que nós oramos. Amém. Amém. Antes de nós irmos para a última pregação, última mensagem da nossa microsérie de Natal, de Advento, a gente vai ter um videozinho muito especial de um momento muito bacana que nós tivemos na semana passada, junto com as crianças do IBTE, lá com o João, com a Clarissa, com todos os missionários ali. A campanha de Natal, entregando as nossas cestas e vendo tudo isso acontecer. Você é parte disso. Nós estivemos ali pregando o amor de Cristo, falando do amor de Deus. Então, veja aí e eu volto já já com mais uma mensagem da série Como Deus se Tornou Rei.
Chegamos finalmente à nossa... Aliás, o ano passou muito rápido, mas hoje, última mensagem do ano de 2020, última celebração da IBMetrô no ano de 2020. E hoje é a nossa última mensagem aqui da microsérie de Advento, como Deus se tornou rei. E hoje nós vamos falar sobre um rei sofredor. Deus se tornou um de nós. A gente até mencionou na semana passada, e eu quero lembrar aqui, que nessa época do ano as pessoas da nossa sociedade estão mais abertas a participarem do chamado espírito de Natal e serem mais bondosas, mais generosas, em nome desse suposto espírito de Natal. Os filmes de Natal geralmente são bem água com açúcar, e retratam esse espírito de bondade, de generosidade, de amor na sociedade nessa época do ano. Mas será que o Natal tem um lado um pouco mais obscuro? Será que a história do Natal tem algo um pouco mais dark, um pouco mais sombrio no seu relato? E aí nós falamos na semana passada como o nascimento de Jesus é o anúncio das melhores notícias da história. Mas nós também precisamos ver, como eu disse aqui no título dessa mensagem, o sofrimento de Jesus e tentarmos entender também qual é o nosso sofrimento dentro dessa história que o Natal nos conta. Eu quero lançar aqui algumas tradicionais perguntas iniciais para você refletir durante toda essa mensagem. O fato do Evangelho ser boas notícias, será que significa que nós não teremos sofrimento nessa vida? De fato, o que eu e você podemos esperar da vida cristã, da caminhada com Cristo? Essa é a primeira pergunta. O que você espera da caminhada com Cristo? Uma vida sem sofrimento? Afinal, o Evangelho são melhores notícias e melhores notícias. Essa é uma lógica que está aí, por exemplo, lá no Rob Bell, no livro Love Wins, O Amor Vence. Se o Evangelho são melhores notícias, eu vou anunciar que não existe inferno, porque inferno não é uma boa notícia. Então está lá escrito no livro do Rob Bell, que é uma mente muito inteligente, mas que se enganou. A segunda pergunta é, em um mundo que a gente vive com quase 30 milhões de refugiados, só em números oficiais no mundo, 30 milhões. Com milhões de mortos apenas por uma doença que surgiu esse ano, que marcou o ano de 2020, com quase 180 mil mortes no Brasil só dessa doença, fora todas as outras doenças, onde há tanta desigualdade, tanta miséria, tanta corrupção. O que o nascimento de Jesus tem a nos dizer sobre sofrimento? O que ele nos aponta como esperança? E aí eu gostaria de fazer uma leitura de dois textos bíblicos hoje, de Lucas capítulo 2, continuando de onde nós paramos na semana passada, e lendo também Mateus no capítulo 2, todo o capítulo 2 de Mateus. Vamos ler então 14 versículos de Lucas 2 e todo o capítulo de Mateus 2. Eu peço que você preste muita atenção, são textos incríveis dos evangelhos. Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele.
E Simeão os abençoou e disse, preste bastante atenção, e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ascensão de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O texto de Mateus 2 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho. A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E esses 2 textos aqui sobre o nascimento de Jesus, um Jesus ali com poucos dias de vida sendo apresentado no templo, no relato de Lucas, e Jesus provavelmente aqui maiorzinho já, entre 1 ano e pouco, 2 anos provavelmente, sendo visitado pelos sábios do Oriente. Nós vemos algumas coisas muito interessantes. Nós vemos que, primeiro, a chegada de um novo rei traz novos conflitos. A chegada de um novo rei traz paz, como nós falamos na semana passada. A verdadeira paz, a paz que conecta céus e terra, o verdadeiro shalom, que traz paz para toda a criação e para toda a humanidade. Mas ela também traz uma nova guerra. Ela traz novos conflitos. Porque a gente tem dito: Cristo é o verdadeiro Senhor. Então nem Roma e nem Herodes são os verdadeiros reis desse mundo. Vamos por partes. Nessa passagem nós encontramos os 3 sábios, os 3 magos do Oriente, vindo adorar Jesus em sua jornada. Aqui esses magos são astrólogos pagãos que tinham sua habilidade de adivinhação ao lerem as estrelas. E eles chegam em Herodes, Herodes o Grande, governador da Judéia. Herodes que governou por mais de 30 anos, de acordo com Flávio Joséfo, ele governou por 36 anos, ali na região da Judéia. Ele era chamado rei da Judéia, por isso ele era rei dos judeus. Ele era um homem muito rico e muito habilidoso, não tinha uma linhagem ancestral de reis na sua história, mas
Ele foi colocado como rei por Roma pelas suas habilidades, pela sua riqueza, e fez grandes obras durante todo o seu governo. A mais importante talvez seja a reforma do templo de Jerusalém, quando ele tenta fazer um agrado aos judeus. Só que Herodes, o grande, tinha realmente um grande ego. E quando os magos do Oriente, vindo adorar ao Messias que a estrela revelou, chegam em Jerusalém, e eles precisavam passar em Jerusalém, porque ali era uma rota importante de passagem. Quando eles precisam passar em Jerusalém, Herodes fica sabendo, porque eles tinham uma comitiva. Eram pessoas importantes. Herodes manda chamá-los, e ali eles então perguntam onde estava o rei dos judeus. E Herodes então toma aquela, né, se fosse uma novela mexicana, faria aquela música de suspense, talvez acabaria o capítulo para começar no dia seguinte. Mas Herodes pensa, que rei dos judeus, se eu sou o rei dos judeus? E aí Herodes então fica ali completamente indignado, afrontado na sua autoridade. A narrativa de Mateus, que escreve para judeus da diáspora, tem mostrado, e a gente tem lido, vocês perceberam aqui, quantas vezes ele falou para que cumprisse a profecia, segundo a lei. O texto de Lucas fala o tempo inteiro, né? Olha, segundo a lei, para que cumprisse a profecia. Estão querendo mostrar ao povo que Jesus é o cumprimento total das promessas dadas a Israel. Mateus faz a sua genealogia e depois vai falando de acordo com a profecia, de acordo com a profecia, de acordo com a profecia. E aí a gente encontra no trono em Israel agora, porque se você se lembrar, a história acabou lá em Malaquias. Em Malaquias, Zacarias, todos aqueles profetas menores tinham uma pergunta: quem será o Messias de Davi, o filho de Davi que vai governar? Como Yahvé vai reinar sobre o seu povo? Como Yahvé vai reinar sobre as nações a partir de Jerusalém? E aí a história acaba, e quando ela volta, nós encontramos, 400 anos depois, um rei que não é judeu sentado no trono de Israel. E aí nós encontramos Herodes, que estava sentado no trono de Judá. E ali o evangelista nos mostra claramente, é uma situação de crise. As coisas não estão como deveriam estar. E aí nós vemos agora sábios, magos do Oriente, chegando e dizendo, onde está um rei? E aqui o evangelho mostra claramente, tem um rei legítimo, que é Jesus Cristo de Nazaré, o neném nascido na manjedoura em Belém, e há um rei ilegítimo, que é Herodes, porque foi nomeado por outro rei ilegítimo, que é César. E aí Deus, é interessante, né? Porque a segunda coisa que nós vemos, então a primeira é que há o conflito, porque Cristo é o verdadeiro Senhor, mas o mundo já conclama ter um rei, que é César, e ali na Judéia, Herodes. A outra parte é o seguinte, o conflito é que Deus se revela para magos pagãos. E os mestres da lei de Israel estão cegos. A gente vai descobrir na narrativa do Evangelho que também há uma crise institucional, política, religiosa em Israel. Há 2 sumos sacerdotes quando Jesus é adulto. Isso não poderia acontecer pela lei. Existe corrupção, existe politicagem. E aí nós vemos que o texto de Simeão, na profecia de Simeão para Maria e para José, ele diz, esse menino vai ser luz para a revelação aos gentios. E aqui a gente já vê imediatamente um cumprimento em Mateus dessa profecia de Simeão. Ele vai ser luz para a revelação aos gentios. Os magos eram esses astrólogos pagãos, que não eram cristãos, não eram judeus, não seguiam a lei de Israel, não eram prosélitos, eles eram pagãos. No mundo antigo, as habilidades deles de adivinhação eram amplamente respeitadas. As habilidades eram respeitadas. E esses magos, embora pagãos, Deus se revela a eles. E aos mestres da lei que se diziam homens de Deus, Deus não se revelou. Aqui há um outro conflito agora de ordem religiosa. Nós vemos aqui em Simeão era um homem comum. E se você continuasse lendo o texto de Lucas 2, fala de uma profetisa chamada Ana, que vivia ali no templo, em oração, adoração, mas também não era da elite, era uma mulher. E ela também teve a revelação de Jesus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Deus se revelou para 3, a gente fala 3, né, para os sábios
do Oriente, os magos do Oriente, Deus se revelou para Simeão e para Ana, que eram completamente comuns, não eram da elite de Israel. Então, primeiro conflito, há um rei legítimo e um rei ilegítimo. Segundo conflito, há gente que se diz de Deus, que Deus não se revela, e há gente que nem sabia de Deus e Deus se revela. Terceiro conflito, a vida cristã verdadeira vai despertar esses conflitos. Os magos tiveram que voltar por outro caminho, pois eles desagradaram Herodes. O anjo aparece para eles em sonho e diz: não voltem por Jerusalém. E muitas vezes eu e você teremos que mudar os nossos caminhos. Na história da igreja, muitas pessoas mudaram o seu caminho, porque colidiram, chocaram-se com os reis e os poderes e as autoridades desse mundo. A fidelidade a Cristo Jesus, o Messias, significa desagradar aos reis e aos poderes dessa terra. A fidelidade ao neném nascido em Belém e agora criado em Nazaré, como nós lemos, ao Filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, a fidelidade a esse Rei e Senhor significa que nós teremos que desagradar os reis e poderes desse mundo. Por isso que o próprio Cristo disse em algum momento da sua caminhada ministerial que ele veio trazer separação entre pais e filhos, entre famílias, que ele veio trazer a espada, porque a fidelidade a Cristo significa ser infiel aos poderes deste mundo. Nós vemos que no contexto religioso, e nós falamos bastante sobre isso na série das parábolas, Jesus conclama a fidelidade do verdadeiro Israel, enquanto o restante de Israel entra em conflito com esses que agora dizem ser discípulos de Cristo Jesus. Os discípulos de Cristo Jesus foram perseguidos pelo Império Romano, mas inicialmente eles foram perseguidos pelo povo judeu. Cristo Jesus foi crucificado pelo povo judeu debaixo da autoridade de Roma. Cristo Jesus está dizendo do trigo, das ovelhas, que ele iria separar esses do restante de Israel. E isso traria inveja, isso traria desordem, isso traria contendas. A gente vê aqui também que o conflito com Herodes, nesse texto, ecoa o conflito com Faraó. Jesus é colocado várias vezes no texto em referência a um novo Moisés. Mas agora, aquele que foi tirado do Egito. Veja, no texto do profeta Oséias, que é citado aqui, do Egito chamei o meu filho, o filho em Oséias, os comentaristas são quase que unânimes em dizer que o filho em Oséias 11:1 é o próprio Israel. Então, de Israel, do Egito eu tirei o meu filho Israel, o meu povo. Mas agora é aplicado a Jesus Cristo, dizendo, do Egito eu tirei o meu filho. Só que quem também foi tirado do Egito foi Moisés. Quem também veio salvar o povo foi Moisés. Herodes aqui ecoa, Faraó, em muitas situações, a raiva contra o povo de Deus. A raiva contra o escolhido de Deus, no caso ali Moisés e Faraó, e com Herodes, o próprio Cristo. E o próprio infanticídio. Faraó também manda matar as crianças. E Herodes também manda matar as crianças menores de 2 anos. Então nós vemos que esse conflito, ele ecoa pela história, o conflito da semente messiânica contra os poderes desse mundo. Os poderes desse mundo, as autoridades desse mundo, por trás de todo Satanás, quer destruir a semente messiânica, quer destruir o povo de Deus, quer destruir a linhagem por onde o Messias passaria. Essa é a imagem de Apocalipse 12, da mulher grávida, que a humanidade grávida, da linhagem messiânica, e o dragão, a velha serpente, Satanás, querendo comer essa criança, ou seja, querendo destruir essa linhagem. É nessa batalha cósmica que eu e você estamos envolvidos.
Só que nós estamos do outro lado da cruz, sabendo que Cristo Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já está sentado ao lado do Pai e já derrotou todos os principados e potestades e já os expôs ao desprezo, mas nós ainda aguardamos o dia em que eles serão lançados no lago de fogo eternamente. Por isso que nós que sustentamos no século 21 a fidelidade aos preceitos do Evangelho, a fidelidade total ao único Senhor Jesus Cristo, e nós não servimos ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do conhecimento, o Deus do trabalho, o Deus do sexo, do prazer, do hedonismo. Nós que escolhemos romper com esses deuses dia após dia, nessa batalha louca contra a idolatria, nós somos confrontados e nós somos colocados como intolerantes, radicais. A famosa cristofobia, ou seja, existe na sociedade contemporânea uma rejeição aos valores absolutos do Evangelho. É claro que tem muita gente sem noção por aí. É claro que tem muito crente sem noção, que escreve coisa sem noção nas redes sociais, que fala coisa sem noções, que compra briga que não era para comprar. Mas se nós formos sábios, mesmo sábios, educados, polidos, se nós defendermos os princípios do Evangelho na sociedade atual, nós seremos perseguidos. Como o próprio Cristo foi, como os magos foram, como José e Maria foram. E aí nós entendemos, então, que o novo rei traz novos conflitos e a chegada do Messias, então, amplifica esses sofrimentos. E aqui eu quero refletir que todos nós que servimos a Cristo podemos esperar sofrimento. José e Maria sofreram desde o início. Maria sofreu preconceito, José sofreu talvez ali uma calúnia das pessoas, de que ele tinha sido traído, que ele estava aceitando, de que ele estava sendo conivente com a traição da sua noiva. Maria foi mal falada. Eles sofreram mudanças, tiveram que sair de lá para cá, de lá para lá. Foram de Nazaré para Belém, de Belém para o Egito, do Egito para não sei onde. O próprio Cristo, desde o início, não foi poupado do sofrimento. Esse menino não nasceu num ambiente higiênico, não nasceu com toda a asepsia, com toda a situação controlada, com enfermeira. Não, ele nasceu, como nós dissemos na semana passada, numa estrebaria, colocado numa manjedoura, no meio de animais. E pequeno, ele teve que fugir com seus pais. Imagina uma viagem naquele tempo, em animais, a pé. Desconfortável. Não era a primeira classe de avião, não era com carrões. E eles foram parar no Egito. Provavelmente, diz o Craig Keener, o grande estudioso do Novo Testamento, diz que provavelmente Jesus e a sua família foram morar em Alexandria, no Egito, que era uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, e que pelo menos 300 mil habitantes dessa cidade eram judeus, que haviam fugido ao longo de vários momentos da história para Alexandria. Por quê? Porque Alexandria fazia parte do Império Romano. Por que para Jesus foi interessante, para sua família? Fazia parte do Império Romano, ou seja, tinha uma certa estabilidade de fronteira, de política e tal, mas não estava debaixo do domínio de Herodes, que era o grande problema, que era o grande inimigo. E aí você imagina ali Jesus com a sua família, Jesus ainda pequeno, José e Maria agora tendo que encontrar um novo local, talvez achar amigos que eles tinham lá de Israel, fazer uma nova vida. Quem já mudou, eu mudei recentemente com o André, olha, não aconselho mudar, é difícil, é complicado. Agora você imagina com toda essa situação, fugindo de um psicopata autoritário, numa situação de refugiado, tendo ser obrigado, ser refugiado é isso, ser obrigado por circunstâncias políticas, econômicas, a sair da sua terra e para outra terra, forçadamente. E agora Jesus, José e Maria têm que passar um tempo ali no Egito, naquele lugar que não é o lugar deles, naquela terra que não é a terra deles, longe das suas famílias. E aí eu te pergunto, se o próprio Cristo, desde o seu nascimento, sofreu tudo isso,
foi colocado em situações adversas, porque eu e você temos a pretensão de achar que a vida cristã vai ser um mar de rosa. Diz uma canção gravada pelo meu querido amigo João Alexandre, uma música que se chama Feirante, gravada no disco, É Proibido Pensar, se eu não me engano, de 2006, do João Alexandre, que diz: quem foi que te disse que a vida é um mar de rosa? Rosa tem espinhos e pedras no caminho. Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse que na vida cristã não vai haver sofrimento? Quem foi que te disse que eu e você somos reis e rainhas desse mundo e que merecemos o melhor dessa terra? Isso não é o evangelho, isso é anátema, isso é maldição. Isso é o falso evangelho. A gente não precisa nem chegar na cruz, porque nos primeiros... Claro que a gente precisa, mas eu digo assim, não precisa nem esperar chegar na cruz, porque no primeiro capítulo, nas primeiras histórias da vida de Cristo Jesus, nós já descobrimos que esse menino já nasce em sofrimento, já nasce em condições adversas. E isso faz parte do plano de Deus. Isso faz parte da profecia entregue por Simeão. A primeira parte da profecia diz: ele vai estar destinado a causar a queda e a ascensão de muitos. Ele faz a queda dos reis desse mundo, ele traz a queda da classe religiosa. Jesus ergue os pecadores, Jesus ergue gente humilde, Jesus ergue gente simples. E por último, a profecia de Maria é a profecia para mim e para você. A profecia a Maria, de Simeão para Maria. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quem serve a Cristo? E Maria, José morreu e Maria continuou com Jesus todo o período da vida de Jesus. Ela viu o seu filho sendo humilhado. Ela viu, quem já assistiu a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sabe, né? Lembra disso. Ela estava ali enquanto seu filho estava sendo crucificado. Jesus se dirige a ela e a João. Muitas vezes Jesus foi duro com ela por causa do evangelho. E eu e você somos convidados, junto com Maria, a abraçarmos a ideia de que uma espada vai passar pela nossa alma. O sofrimento. Cristo não nasceu nesse mundo para nos dar riqueza, porque nem Ele mesmo experimentou. Cristo Jesus não nasceu para que eu e você fôssemos libertos de qualquer tipo de sofrimento. Nós somos convidados, como os discípulos do Cristo, do Messias, do Rei verdadeiro dos judeus, a abraçar o sofrimento, a experimentarmos a vontade de Deus em meio a dificuldades, em meio à injustiça, em meio à miséria, porque esse é um mundo no qual o Rei chegou, mas o Rei ainda não voltou em glória, em poder, nós ainda o aguardamos. E essa é a mensagem de esperança. Um dia, Cristo Jesus voltará. Assim como ele veio da primeira vez, assim como os profetas anunciaram, assim como Simeão celebrou, assim como Gabriel disse a Zacarias e a Maria, assim como os magos do Oriente vieram adorá-lo, assim como os anjos cantaram. Um dia ele voltará, não mais como um simples bebê, não mais em sofrimento e dor, mas ele voltará em glória e poder. E transformará esse mundo. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que acalenta o nosso coração. Esse sofrimento um dia terá fim. Essa é a mensagem do Natal, de um rei sofredor, de Deus que se fez um de nós, o Deus, não um Deus. O Deus verdadeiro que se fez um de nós, que experimentou as nossas dores, que experimentou a nossa finitude, que experimentou das nossas limitações. O Deus que está em todo lugar, agora viajou como um refugiado de um lugar para outro. O Deus que é celebrado por milícias de anjos, agora está escondido em Alexandria. Muito provavelmente. Fugindo. Para que o plano de redenção pudesse se cumprir. Agora, uma coisa nós temos certeza, a esperança que nos guarda até que o fim chegue, é que da mesma forma que Deus guardou Jesus,
avisando José e Maria, mostrando, avisando os magos, falando, explicando, falando, não vai por ali, vai por aqui, não fica aqui, fica lá. Jesus, quando volta do Egito, nós lemos no texto, não vai para Belém. Eles vão para uma cidade pequena na região norte de Israel, à beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Eles chegam ali numa cidade simples. Jesus cresce ali numa cidade sem nenhum tipo de expressão, com algumas centenas de habitantes, que é a cidade de Nazaré. E eu e você muitas vezes procuramos importâncias nesse mundo. Queremos ser ricos, queremos ser importantes, queremos ser relevantes. Quando Cristo Jesus nos chama para uma caminhada com Ele, que abraça o sofrimento, mas que tem uma mensagem de esperança. E eu quero terminar com essa mensagem dizendo: o sofrimento tem data marcada para acabar. Eu não sei qual é, mas eu sei que um dia esse sofrimento acabará e Cristo Jesus voltará e completará a sua obra de redenção. Esse é o sentido do Natal. É isso que acalenta o nosso coração. Nesse ano de 2020 tão sofrido, tão difícil, que nós perdemos gente tão querida, nós podemos ter a certeza que nós temos um Deus que nos entende. Jesus Cristo passou pelo que nós passamos. E você não está em pecado, você não deu brecha, você simplesmente está passando pela caminhada cristã, que é uma caminhada de sofrimento, mas também uma caminhada de paz. A paz pessoal, a paz real, a paz interna, de que nós temos a melhor notícia: a graça de Deus sorriu para nós. Deus sorriu para nós com sua graça e com seu favor. Nessa última celebração de 2020, nesse ano tão difícil, eu quero encerrar aqui dizendo que essa é a nossa esperança, esse é o nosso conforto. A nossa oração pela sua vida é que você continue caminhando em 2021, não achando que vai ter soluções mágicas, não colocando a sua esperança em nomes de governantes, na eleição disso, daquilo, não na vacina A, na vacina B, não na riqueza A, na riqueza B, mas que a gente coloque a nossa esperança no menino que nasceu em Belém, que experimentou o sofrimento, que cresceu, que morreu numa cruz por mim, por você, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado ao lado de Deus Pai, um dia voltará em poder e glória para nos fazer reinar juntamente com Ele, e toda a criação será restaurada. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração para você no ano de 2021. Esse é o desejo da IB Metrô na sua vida e na vida da sua família, que a bênção do Senhor esteja com vocês. A nossa oração é que vocês, com todo o cuidado, sabedoria, tenham celebrações de Natal abençoadas, felizes, significativas, que vocês celebrem em família o verdadeiro sentido do Natal. Que vocês, com sabedoria, também celebrem um novo ano. Agradeçam a Deus pelo ano, mesmo em meu sofrimento, Deus sabe o que faz. Agradeço a Deus pelo ano de 2020. Vamos orar, agradecer, celebrar a Deus pelo ano de 2021. Eu quero aqui lembrar que na semana que vem, no dia 27, nós não teremos celebração, mas nós voltamos já em 2021, no dia 3 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, então você pode preparar o seu presente, mandar entregar, eu mando o endereço para você, brincadeira, mas a gente volta no dia 3 de janeiro. E nós vamos orar aqui para encerrar, pedindo a Deus que nos abençoe, nos oriente e que nos dê um novo ano cheio da graça e da vida de Deus. Feche os seus olhos aí comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor não nos prometeu que seria sem sofrimento. O Senhor não nos prometeu que nós teríamos uma vida de mar de rosas. Mas o Senhor se fez um de nós. E o Senhor experimentou as nossas dores. O Senhor experimentou a maior das dores, mas desde o seu nascimento experimentou situações adversas. Lutas, dificuldades, fugas. O Senhor se fez um de nós para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que a criação fosse redimida. Nós te agradecemos por isso, te pedimos pelas nossas celebrações de Natal em famílias, te pedimos por aqueles que estão em sofrimento nesse momento, as famílias enlutadas, que o Senhor dê graça a cada uma dessas famílias, que o Senhor abençoe cada uma das famílias da nossa comunidade, que o Senhor abençoe o nosso novo ano. Nós não sabemos o que está por vir, nós temos medo, muitos desafios,
muitas situações, mas nós cremos que o Senhor está no controle. 2021 está nas tuas mãos. Nós colocamos nas tuas mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que nós continuemos a caminhar contigo todos os dias do novo ano também, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Muito obrigado você que nos acompanhou durante todo esse ano. Nós voltamos, lembre-se, dia 3 de janeiro de 2021. Um grande abraço e até lá. Feliz Ano Novo e um Feliz Natal. Noite de paz, noite de amor, tudo é calmo ao redor. Em Belém nasceu-se Jesus, veio ao mundo trazer-nos a luz. Dorme em paz, ó Senhor. Cristo Rei Salvador. Espalhe a luz de Cristo. Para que possam crer, acreditamos que em nós se reflete sua luz. Fora da escura noite, não de precisar do amor que vem de Cristo, vamos anunciar.
Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!